hoje no nosso evento. Bom, esse é o nosso sexto encontro da Liga BIM Prefeituras, e no evento passado foi muito rico, foi muito bacana a discussão que a gente gerou em torno dos termos de referência que a gente trouxe para discutir aqui. E foi tão bacana que no dia de hoje nós íamos falar especificamente sobre LOD. Mas o Marcos, da SEAB, ele queria mostrar hoje para a gente o termo de referência que ele criou para a Secretaria de Obras da Prefeitura de São Paulo, para que a gente pudesse, inclusive, dar opiniões, né, dar sugestões de melhorias, enfim, e ele também pudesse auxiliar, esse termo de referência pudesse auxiliar aos demais órgãos públicos que estão elaborando os seus termos de referência. Então, vai ser muito bacana essa oportunidade do Marcos mostrar esse material. E também eu tenho assim, uma grande movimentação que nós vamos fazer, eu já vou anunciar já agora no início, para vocês ficarem com a gente até o final, que nós vamos no final do evento, no final desse nosso bate-papo, a gente vai disponibilizar para vocês um link, que é um link para vocês responderem o formulário. E esse formulário vai ser muito simples, ele tem acho que 8 questões, e nós queremos, com isso, ter uma ideia de quantos municípios já contrataram projetos em BIM, obras ou consultorias em BIM. A gente quer ter uma noção de quantos municípios no Brasil afora, a gente tem mais de 5.000 municípios, né? A gente precisa ter uma ideia mínima, né, de quantos municípios fizeram algo relacionado ao BIM. E aí, os municípios que participarem dessa enquete, desse questionário, daqui a mais ou menos uns 50 dias a gente vai encerrar essa busca dessas informações. E aí nós vamos sortear um município que vai receber 200 horas de consultoria gratuita para fazer uma implementação de BIM, né, uma avaliação de questionário, né, avaliação de maturidade, e também vão receber uma consultoria para poder elaborar o seu plano de implementação BIM. Então, vai ser uma consultoria ministrada inicialmente por mim, pelo professor Rogério Lima, e a gente vai estar confirmando ainda a participação de mais outros 2 experts aí na área do setor público. Então, vai ser muito bacana, tá? Algumas empresas aí também estão interessadas em nos apoiar, patrocinar e oferecer licenças de softwares. Então, fiquem ligados que eu acho que vai ser uma movimentação muito bacana. E a ideia é que a gente, depois com esses dados na mão, com a consultoria em andamento, a gente compartilhe com vocês tudo que a gente fez para essa prefeitura. E assim a gente faça com que esse conhecimento chegue na mão do maior número de pessoas possíveis. Essa é a ideia, a gente desenvolver conhecimento e disseminar ele, espalhar ele para que os municípios possam e consigam adotar BIM. Vontade, compartilhe o seu termo de referência, que eu já dei uma boa lida nele, que já tem algumas considerações bem legais aí para poder passar para você, mas acho que seria bacana o pessoal olhar junto contigo. Você quer Então, compartilhar? ele é um pouco grande, né? Você viu aí, né? E eu não sei se dá para a gente discutir isso, né, agora ao vivo, né? Não sei como é que se você quer falar alguma coisa, porque como eu falei, foi o primeiro, né, que a gente fez, né? E certamente tem muita coisa para estar evoluindo, né? Então, eu não sou a pessoa mais especializada, né, para discutir. Na verdade, eu conversei com os técnicos e a gente gostaria muito de ouvi-los, né? Porque a gente já está fazendo, esse foi o primeiro, nós estamos fazendo o segundo e já tem o terceiro e o quarto engatilhado, né? Ótimo. Então, eu acho que seria interessante ouvir um pouquinho para a gente depois poder compartilhar. Se você quiser botar ele na tela também, fique à vontade, mas eu acho que é mais importante a gente ouvir, né, as eventuais críticas, né, que certamente serão positivas, né, para que a gente possa evoluir nesse processo.
Sim, sim. Eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar esse material. Posso compartilhar esse material? Esse edital já foi publicado, né? Sim, sim, já Posso está no compartilhar? Diário Oficial, já está no Ah, tá. caderno do BIM, inclusive. Uhum, tá, perfeito. Então, eu vou compartilhar com o pessoal aqui. Deixa eu só baixar ele aqui na Liga BIM e já estou compartilhando ele com o pessoal aqui no chat, tá? E aí eu vou abrir ele aqui para a gente ir. Riqueza foi colocado lá no nosso grupo do WhatsApp, foi? Não, eu vou. Ah, boa, vou colocar lá, professor Rogério, boa. Tá bem que você me deu essa ideia. Eu vou colocar lá no grupo do WhatsApp, aí a Pamela traz ele para cá para nós, Pamela, fazer essa gentileza aí, tá? Então, deixa eu colocar aqui, Gabi. Pronto, no anexo 1. Bom, Marcos, assim, ó, eu concordo com você, eu acho que toda crítica, ela é positiva, tá? Então, tudo que Claro, a gente claro. falar aqui, inclusive a gente sempre frisou isso nos eventos que a gente está fazendo, que tudo que a gente está falando aqui, de forma alguma, né, para prejudicar, ou, enfim, né? Aham, Então, claro. Quanto a isso, não há dúvida alguma. A gente está compartilhando justamente para obter essa consultoria gratuita aí dos expertos, né? legal. E, Pamela, eu vou pedir para você autorizar aqui meu compartilhamento, fazendo favor. Jóia, obrigada. Então, a gente tem aqui, ó, o anexo 1 do termo de referência. Eu vou confessar para você, Marcos, que eu dei uma lida, tá, por alto nele, mas eu já Uhum, identifiquei alguns pontos que a gente poderia sugerir como melhoria. Aqui ele claro. traz objeto, né, de contratação, ele traz as especificações das tipologias. Eu vi que tem outros anexos que provavelmente vão categorizar o plano de necessidades, tem uma série de outros anexos que falam sobre a característica do projeto. Esse aqui é especificamente sobre BIM, né? Exatamente. Aquilo que eu já falei assim algumas vezes, nós temos aqui, né, a chamada Operação Urbana Consorciada Água Espraiada, né? E nesse caso foram 11 terrenos que foram contratados. São 3 consórcios, né, que venceram, foram divididos em 3 lotes, e esses outros anexos têm a característica, né, do lote, tem a característica do HIS, são mais específicos. O que eu queria trazer era justamente isso, o termo de referência que a gente decidiu, né, e criou para essa licitação, e agora a gente está preparando outros. Então, especificamente daqui, nós temos essas condições para esses 11 projetos que estão sendo elaborados. Então, a gente tem reuniões toda semana, né, com tanto a gerenciadora como com os projetistas, e a partir, provavelmente, meados de 2022, a gente vai estar recebendo os projetos completos. E a gente está tendo as entregas e está acompanhando, né, junto com os projetistas, acompanhando todo esse trabalho que cada equipe foi montada para cada grupo de projetos. Certo, entendi. Então, aqui vocês estão falando, olha só, nesse primeiro tópico, vocês estão falando das diretrizes gerais Ok? dos projetos, aí vocês estão citando a 15575, que é a norma de desempenho, já que Isso. vocês estão falando de construção habitacional, né? Legal. Ok. Estão falando da modelagem BIM. Aí aqui tem uma coisa interessante que vocês estão citando, vocês já estão dizendo qual é o esquema de dados, qual é o padrão do IFC que vocês querem aceitar, Ok. querem receber, né? Sim. E vocês falam aqui de uma forma diferente, mas muito parecida com o do edital da Águas de Joinville, que a gente mostrou na semana retrasada. Vocês falam o seguinte, né? Que vocês querem que a contratada compatibilize os projetos a partir de arquivos de cada uma das disciplinas em ambiente colaborativo, com o acompanhamento simultâneo da fiscalização, e Ok. que
os custos desse ambiente comum de dados é de responsabilidade da contratada, ou seja, eles têm que providenciar um CDE e dar permissão para que vocês acessem esse CDE, para que vocês possam ir acompanhando ao passo que o projeto vai Passo a passo, evoluindo, né? né? Exato. Isso é o que está sendo, né, que está acontecendo. Os projetos começaram a ser desenvolvidos mais ou menos em meados de maio, começo de junho. Então, as equipes estão acompanhando para ir, né, esclarecendo as dúvidas e a gente formatando o recebimento dos produtos finais, né? Sim, exato. Então, isso já é uma coisa muito bacana, né, professor Rogério? Não sei se tu queres comentar alguma coisa, É, mas a gente exa- falou isso na semana passada, que o fato de você fazer isso, você evita aqueles espertinhos que querem fazer o projeto em 2D e lá no final contratar uma terceirizada isso é fantástico. Exatamente. Isso é uma coisa, antes que o professor Rogério fale, é uma coisa que a gente tem se preocupado muito, e eu friso aqui, abrindo um parênteses. Não somos perfeitos, não somos expertos em tudo, mas nós precisamos saber pedir para poder saber receber. Então, como eu falei, né, a gente não teve muita contestação, né, durante a licitação, e agora está tendo um aprendizado muito grande, né, porque as empresas projetistas também, né, estão trabalhando, né, a gente fez um critério, né, de avaliação, se eles já tinham feito projetos em BIM, qual era a expertise deles, enfim. Não foi uma coisa totalmente sem nexo, né? Foi uma coisa muito bem pensada e, logicamente, vai poder evoluir, já está evoluindo também. Mas, então, isso é um ponto, como você falou, é para tentar evitar os espertinhos, né? Porque aí a gente pode, né, no momento de receber, não ter o conhecimento suficiente, né, para aquilo e acabar engolindo o gato por lebre. E a gente pode pecar pelo excesso, nunca pela escassez, né? Então, a gente está tentando justamente evoluir por conta de ter. Nós temos uma dificuldade muito grande, inclusive, porque nós temos um Tribunal de Contas atrás, né? Então, a gente não pode aceitar nada que não esteja previsto no edital, né? Pode falar, Pronto, professor legal. Rogério. Não, legal, achei muito bom também esse quesito que você levantou. Eu ainda não tinha lido o edital, estou vendo agora, mas realmente é um ponto importante de ser colocado e fica de aprendizado aí para os demais, colocar a necessidade disso ser feito com acompanhamento simultâneo da fiscalização. Essa frase é fundamental, porque Claro. Tradicionalmente a gente tem o hábito de contratar e só receber no final. Muitas Claro, instituições fazem isso, e isso é horrível, claro. né? E aí, no Você não tem final, nem é que tempo você... hábil, né? Não tem nem tempo Isso, hábil para conferir tudo. O camarada te dá exatamente, lá uma semana para você dar o aceite e você, nem que vale à noite, você não consegue fazer isso. exato. E aí muita coisa passa, muita coisa errada passa, Com justamente por certeza. essa falta de tempo. Então, esse acompanhamento simultâneo da fiscalização, fantástico. Eu colocaria assim, como uma sugestão, tá, Marco? Claro. No momento que você bota assim, ambiente colaborativo, eu acho que fica um termo muito em aberto. Porque, por exemplo, Dropbox pode ser entendido como ambiente Sim, colaborativo, Google sim. Drive pode ser entendido como ambiente colaborativo. Então, para um futuro documento, talvez fosse interessante botar ambiente colaborativo de dados ou ambiente CDE, o Common Data Environment, um ambiente comum de dados, e botaria entre parênteses CDE, para fazer alusão realmente à plataforma que a gente quer que ele use, né? Não o desenvolvedor, mas o tipo de plataforma, um tipo de plataforma CDE, Em algum lugar especificamente. isso foi citado, porque foi colocado, eu não sei também, não tenho de cabeça tudo, mas isso é uma coisa que foi dito muito, né, durante Isso é a importante. elaboração, né, no caderno, BIM, as próprias gerenciadoras também frisaram Isso. muito isso. Mas é importante essa observação para a gente
não desviar disso, né? Pois é, e é legal que vocês sempre fazem alusão ao caderno, porque aí qualquer dúvida que tem aqui, a pessoa Exatamente, pode ir no caderno complementar, né? exatamente. Então, eu sugeriria só que aqui, nesse parágrafo, a gente colocaria ambiente comum de dados, era o Ok, termo que eu estava querendo lembrar. É o ambiente sim, comum de dados, aí entre parênteses, CDE. Pro sim, cara não ter dúvida para ele. Um outro claro. aspecto, Marcos, ao final do trabalho, eu não sei se isso está escrito em outro lugar, tá? Eu estou falando assim porque eu ainda não Sim, li. Se já tiver escrito, ótimo. Mas ao final do trabalho, depois de quanto tempo a contratada poderá desligar aquele CDE e vocês pararem de ter acesso? Isso é importante porque vocês têm que ter tempo para baixar os documentos, para passar para claro, vocês claro. isso ali. Isso é bom deixar amarrado. Eu não sei se está escrito em algum canto aqui. Eu acho que está escrito em algum lugar, também não tenho certeza. Eu acho que Pronto. está, porque isso foi uma das coisas também discutidas para a gente poder ter a nossa infraestrutura para isso, né? Não adianta o Isso, camarada entrega, aí você não tem condição de baixar os arquivos, e aí acabou, morreu, pronto, isso. sabe? Então, Exato. em algum lugar isso está escrito, talvez até no próprio caderno. Mas é Pronto, é importante legal. essa observação para a gente poder, né, ver com os técnicos que estão trabalhando nisso onde é que foi colocado, né? Exato, porque uma vez que seja aprovado a entrega, depois fica muito difícil de cobrar dos caras, né? Claro, claro. Então, isso tem que estar Inclusive, já amarrado, dando um delay de tempo, dizendo assim, ó, depois de tantos dias, a contratada poderá se desfazer, porque ela pode pegar, depois de feito o trabalho, e não ter mais aquele CDE, ela pode, né, claro, parar de claro, assinar e pronto. E aí vocês, para não ficarem na mão, já tem que ter um tempo hábil para baixar todo o produto. E claro. importante também a questão de backup, deixar em algum Sim. canto amarrado que a contratada precisa deixar um backup, alguma coisa, porque embora as plataformas tenham um grau de confiabilidade alto, a gente nunca sabe, né? Lógico, lógico, lógico. Então, backup nunca é demais, assim. Eu vou mandar para você, Ked, e você depois disponibiliza, duas coisas que pode esclarecer isso. Primeiro, é o workflow que a gente fez, né, de todo o processo, né? Inclusive tem as atividades de cada um, e o próprio PEB, né, que a gente também elaborou para poder ter esse controle, esse acompanhamento, né? Então, talvez algumas coisas eu não saiba responder aqui, mas eu acho que a gente tem muito subsídio para que as coisas estejam acontecendo da melhor maneira possível. E eu tenho acompanhado um pouco à distância, né, o trabalho das equipes, mas toda semana tem uma reunião, né, dos projetistas, dos gerentes de projeto, acompanhado pela gerenciadora, justamente para ir aparando essas arestas, né? E o pessoal está ralando, né? O pessoal está Legal. aprendendo Bom, muito, né? Porque isso é uma coisa sem volta, né? A gente já falou isso, nós já temos um decreto de HIS que já cita a utilização do BIM, né? A Legal. gente encaminhou recentemente uma outra instrução normativa e a assessoria jurídica já aprovou também, então a gente vai divulgar oportunamente. O objetivo é esse: o BIM veio para ficar e a gente quer aprender e evoluir o quanto mais conseguir, né? Isso não tem dúvida nenhuma. muito bom. Ô, Marcos, eu vou te pedir uma gentileza depois, se você puder compartilhar com a gente esse decreto. Não sei se é um decreto. Era legal, É o verdade. decreto de HIS. Isso, Eu, eu, compartilha eu, com a gente, porque a claro, Caixa Econômica ela está fazendo uma movimentação de também cobrar BIM em uma série de produtos, em uma série de entregáveis, e eu acho que até onde a gente sabe, aí tem poucos contratos aí de 0 a 3 no mercado, né? E aham. talvez isso seja muito importante para que quando eles retomem de novo essa linha de construção, essa linha de financiamento, seja utilizado esse critério, né, Porque de nós temos adoção. alguns projetos que são financiados pela Caixa também, né? Então, Uhum, inclusive no grupo da ABNT, né, que a gente participa, tem representantes da Caixa Econômica também. Eles sim. estão participando
lá toda semana, Olha, todo mês. olha, pessoal, eu achei, enquanto vocês estavam falando, eu dei uma procurada aqui, eu achei essa frase aqui, ó, que ao final da última etapa, quando todos os produtos estiverem concluídos, entregues, aceitos, a contratada poderá solicitar uma via do atestado técnico, talvez vinculado a esse atestado, deixar amarrado esse tempo da entrega do atestado ao tempo de vocês terem para poder extrair todos os arquivos de lá, então deixar talvez isso amarrado lá dentro. Pode ser que os 30 dias não sejam suficientes, né? A gente precisa talvez rever, né? Eu acho não, eu acho que sim, mas talvez amarrar ali, né? Que ela mantenha essa licença disponível para vocês até a entrega do atestado, vocês deixarem isso Sim. amarrado, né? É possível, sim. Olha, gente, eu gostei aqui dessa parte onde especifica, né, a questão da compatibilização e tudo mais. O que que eu senti falta aqui? Não sei se vocês vão concordar comigo aí. Não foi definido aqui no edital quais são os usos de BIM que vão ser contratados. Por exemplo, vocês vão exigir a modelagem tridimensional, ó, que é o mais comum de se pedir, mas vocês vão exigir também a extração de quantitativos para geração de orçamento? Isso era Sim, importante, né? sim. Isso era importante constar. Vocês vão exigir a análise e simulação de conforto térmico, até pelo fato de vocês estarem citando a 15575, vocês poderiam exigir algumas simulações, né? E é um Eu uso. tenho dúvida para te responder isso, porque, como você falou, a, a legislação de performance, né, o decreto, né, ele cita, mas eu não sei se ele é super detalhado. Sim, mas vocês poderiam aqui estar solicitando a utilização do uso do modelo para poder simular esse conforto térmico, mesmo esquecendo a 15575, que eu sei que ela é bem. Antes de eu entrar na seara do BIM, lá em 2012, eu estava estudando a 15575 e fiz uma série de palestras. Eu acabei pulando da 15575 para estudar mais a fundo o BIM, mas era uma norma que me encantava bastante, né? E Sim. eu tenho bastante interesse por ela. Mas, assim, mesmo a gente deixando a norma de lado e pensando no uso do modelo, das possibilidades que o modelo nos proporciona, a gente pode ter extração de quantitativos, a gente pode ter simulação, a gente pode ter, inclusive, a gestão de manutenção, facilities, né? Só que se isso não tiver citado aqui, depois não tem como vocês exigirem. Então, Com certeza, com acho que era certeza. importante ter um parágrafo que poderia estar aqui, para deixar bem claro, né? Modelagem, diretriz para elaboração do projeto, modelagem, usos de BIM. Usos de BIM a serem adotados nesse projeto. Um Tal, tal, item tal, tal, tal. específico, né? Um Isso, item usos de específico. BIM. Que essa questão dos quantitativos é uma coisa que é sempre, ela como é que se diz? É muito citado, né? Esse assunto, porque a gente tem justamente os problemas, né? Que você faz um quantitativo e depois, né, sem a metodologia BIM, qualquer alteração de obra, de projeto, você tem que estar refazendo todo o trabalho. Então, uma das coisas é que a gente tenha, pelo menos, os quantitativos definidos quando o projeto estiver definido. Se você teve alterações durante a elaboração do projeto, você já vai estar tendo as atualizações dos quantitativos, né? Isso é uma questão que depois vai ter o passo para a obra, né? Isso é uma outra conversa, né? Que a gente nem começou a falar ainda da questão da obra. Mas os quantitativos é fundamental, né? Sim. Eu não sei se mais alguém tem alguma observação a fazer, mas basicamente eu achei interessante. Eu vi que vocês não entraram aqui numa sinuca de bico que normalmente o pessoal entra, né? Que é exigir a comprovação de CAT, né, em BIM. Vocês deixaram isso. Então, mas isso foi durante a licitação, entendeu?
Isso foi um critério de habilitação ou não, entende? Então, tinha a comprovação, na verdade, podia ser a comprovação do profissional, a comprovação da empresa, que tinham feito tanto projetos de HIS como projetos em BIM. Então, na licitação, teve o critério de notas, teve uma das coisas que foram contestadas, que depois foram resolvidas, mas foi muito rigoroso o critério de avaliação, né? Posso depois até mandar para vocês também. Sim, Legal. sim, por favor. Mas isso foi muito bem, foi bastante analisado. Sempre lembrando que não é perfeito, lógico, mas, o objetivo é melhorar. Mas, ô Marcos, eu acho que são pequenos pontos aí que eu acho que a gente está levantando, e aqui no final você está trazendo todas essas referências aqui, né? Que vocês já têm, vocês já possuem um critério um critério de medição, você já possui o caderno que norteia, você já tem memoriais, já tem tudo muito bem especificado. Então, vai com certeza melhorar a entrega do produto, né? Facilita a vida de vocês, facilita a vida do projetista. Muita gente acha que o projetista, quem está sendo contratado para desenvolver o projeto, gosta de aditivo, né? As empresas não gostam, né? Elas não gostam, aditivo é um projeto que vai gerar problema, dor de cabeça, mais tempo de execução, né? Claro. É ruim para todo mundo. Uma das coisas que a gente, entre vários itens, né, da questão do BIM, era justamente isso, a gente tentar, ao longo, né, do tempo, talvez a médio prazo, que os projetos sejam feitos, entregues e morreu. Não tem aditivo, não tem isso, sabe? Para justamente evitar, né, que você comece a ficar acrescentando coisas, né? Então, por isso de um termo de referência ser bem feito, uma licitação ser bem feita, né, as especificações serem bem feitas, para que não haja dúvida. Então, isso é uma das preocupações que a gente tem. Depois, para a obra, é outra história, né? As nossas obras, a maioria das obras, né, do poder público, tem muito aditivo, né? Tem aditivo de custo, aditivo de prazo, aditivo de novos preços. Isso você perde o controle, né? Perde o controle e vai indo, até que uma hora o Tribunal de Contas acaba glosando o que você está fazendo, né? Sim. Professor Rogério, Legal. só nós falamos, né? A gente acabou, eu estou vendo aqui no chat e ninguém comentou nada, né? O Alex, pronto, aqui, ó, o Alex falou, senhor Marcos, poderia, por gentileza, compartilhar essa lista de critérios para avaliação da contratada ou profissional? Ótimo, Alex, é o item obrigada. 8.6, né, que estava lá no TR, que é o anexo. Isso. Eu mando isso, estava lá, foi um critério bastante, repito, rigoroso até que alguém prove o contrário. E às vezes o Legal. rigor ele tem que ser na medida, né? Porque se a gente acaba pedindo muita coisa, e foi que a gente viu em várias licitações por aí, né? Então, isso foi uma coisa que eu também, não sei se foi aqui ou em outro grupo que eu comentei, que o número de participantes da licitação eu achei que tinha um pouco a ver com falhas da licitação. Tanto é que eu falei com o CAL, falei com a Asbeia, falei com uma série de empresas e não teve nada disso, lógico, né? Ninguém falou, não, está perfeito, é assim, assado. Mas outros fatores, né, apareceram para que não tivesse 10, 20, 30, 50 consórcios. Agora, em outubro, nós vamos ter outras 2 licitações e a gente vai ver esse avanço, né? Como falei, tem empresas do Brasil inteiro participando. Então, quantas apareceram, Marco? Quantas apareceram? Nessa primeira foram 6 consórcios. 6. Ao todo, somando, né, as empresas, dava mais ou menos 10, 11 empresas. Né? Cada consórcio tinha de 2 ou de 3. Então,
Eu, particularmente, acho que é um número pequeno, né? Porque, afinal de contas, são 11 projetos, né? Mas aí, uma das respostas que me deram, e eu concordei, é que o mercado de projetos está com uma demanda extraordinária, né? Eu vejo aqui em São Paulo, né? Aqui em São Paulo, eu estou vendo na parte de obras, né? E se tem obra é porque teve projeto, né? Então, em termos de obras, é um absurdo. Tem, assim, na região que eu moro, cada quarteirão tem 2 ou 3 obras novas. Então, isso foi realmente, eu não sei até quando vai durar, mas teve uma questão de que as pessoas podiam, os escritórios, naquele momento, estavam até aqui de projeto. Né? Então, tudo bem, 11 projetos você não consegue, né, todo mês, mas se você não tem estrutura para atender tudo, não tem cabimento, você não vai participar. Então, eu espero que a cada vez, né, que apareça, a gente vá tendo um número maior, né, de empresas para que a gente possa continuar tendo essa avaliação, né, das empresas. Sem contar que o HIS é uma coisa também muito específica, né? Sim. Verdade. Nem todo mundo trabalha com isso. Tem grandes escritórios que não faz, né? O core deles é o outro. Então, né, não dá para a gente dizer que o número, né, menor de empresas teve a ver com alguma falha, alguma questão pessoal. Não é. A gente tem a pseudo-vantagem de que a operação urbana tem dinheiro. Né? E o dinheiro para ser usado ali. Então, não tem esse problema. Depois a prefeitura vai parar o projeto, né? Não vai pagar. Não, nada disso. Então, isso, por um lado, é uma certa garantia. Mas eu acho que 2 coisas. O mercado altamente demandado e o HIS, que não é todo mundo que trabalha com isso. Acho que são 2 coisas importantes. Deixa eu só explicar um pouco para o pessoal que está nos ouvindo, pode ser que eles não estejam entendendo o porquê dessa preocupação que a Kézia levantou. Acertar o tom entre exigir muito ou exigir pouco não é tão fácil quando se trata de BIM. Se eu tentar exigir do jeito que exigia antes, não funciona, porque só um CAT não diz muita coisa. Tá? Ou, se eu quiser puxar um CAT com empreendimentos que têm áreas muito grandes, que são um empreendimento, digamos, muito específico, talvez não tenha dado tempo ainda no Brasil de desenvolver projetos naquela área e talvez não apareça ninguém, porque ninguém tem, entende? Então, é um outro aspecto. Segundo, só CAT, será que é suficiente? Aí vem outra situação, porque o CAT necessariamente não diz a tua expertise em BIM, ele diz, eventualmente, que você fez um projeto daquele jeito ali, mas o real saber daquilo não está explícito no CAT. Então, a gente tem que buscar outros mecanismos. Só para ilustrar, uma vez me chamaram para participar de uma licitação ou dar um valor, alguma coisa assim, porque não tinha aparecido ninguém na primeira rodada. E eles estavam fazendo a segunda. E, professor, vê se entra aí também, para ver se não dá WO de novo e tal. Aí eu fui pegar o edital. Eu liguei para a pessoa que tinha me contactado e disse, olha, infelizmente eu não vou poder participar. Mas por quê? Disseram que o senhor aí é o especialista na área e tal, tal. Eu digo, não vou poder pelo seguinte, aqui nas exigências diz que a pessoa tem que ser especialista em BIM, tem que ter especialização, né, confirmada, uma titulação de especialista em BIM. E eu não tenho. Mas aí a pessoa, mas vem cá, não foi você que criou coordenador da especialização e tal? Eu digo sim, e foi essa especialização eu criei, foi a primeira do Brasil. Percebe que não faz sentido eu fazer a especialização que eu mesmo criei? Já que ela era a primeira do Brasil, antes disso não tinha especialista em BIM, né? Então, tudo isso é muito novo. Os professores que a gente estuda, que acompanha toda a produção acadêmica deles, que fazem orientação de mestrado, doutorado, por exemplo, né? Professor Che, professor Toledo, a professora Regina, nenhum deles tem especialização em BIM. Por quê? Porque não existia antes.
entendeu? Então, a gente está falando de uma coisa nova. E aí, por ser nova, digamos assim, o que é antigo já não serve, e o que é novo ainda não serve totalmente, porque ainda precisamos ajustar uma série de coisas, né? Então, acertar esse tom não é realmente uma tarefa tão fácil, mas, pelo visto, vocês estão num caminho bom já. Eu acho que Gente, isso... Desculpe, Kézia, só rapidinho. imagina. Eu acho que isso que você falou, professor, eu tenho falado isso com muita frequência. O BIM é uma coisa muito nova. Ainda que alguém fale que já faz 10 anos, 12 anos, o que é 12 anos para a engenharia e arquitetura que tem Exato, séculos? verdade. E isso é uma preocupação. Você falou uma coisa categórica. Não adianta eu exigir uma coisa que ninguém tem. É, Não tem sentido. Né? Ah, não, eu ouvi falar numa palestra que o camarada tem que ter, por exemplo, o título de BIM Manager. Eu já nem tem vi. aqui isso. Não, pois é, mas eu já assisti várias palestras onde o camarada se apresenta como BIM Manager. Eu falei, peraí, onde é que você fez o curso? Eu quero fazer também. Não importa que é 1 ano, 2 anos. Eu quero ser um BIM Manager. Sabe? Então, eu acho que isso é uma preocupação, por isso que a gente precisa estar sempre conversando. Né? Ah, eu sou especialista em BIM. Espera um pouquinho. Né? Eu já fiz curso, eu estou falando de BIM mais assim, assiduamente, há pouco mais de 3 anos. Não é nada. Né? E eu já vi palestras de pessoas que estão falando menos do que eu sei. E não é nenhuma arrogância, nenhuma prepotência, é que eu ouço falar tanto, né? Aí o camarada chega lá e vai, Falei, gente, mas eu vim aqui para aprender, eu não vim aqui para ele dizer aquilo que eu já ouvi, ou que eu até já pratiquei. Então, isto é um cuidado muito importante. Saber o que você vai exigir para que a gente não exija coisas inexequíveis e inexistentes. Isso acho que é um trabalho, e para nós, no serviço público, isso é crucial. A gente põe alguma coisa no edital, o camarada fala, escuta, vocês estão doidos. Onde é que eu vou buscar um cara com PhD, pós-doctor em BIM para participar da sua concorrência? Percebe? Então, a Kézia, você falou muito bem. O ponto da exigência, o ponto do equilíbrio é muito importante. Nem menos, nem mais. Por isso que a gente precisa estar conversando, trocando ideias, para justamente ir criando essa massa crítica, né? Exato. Eu acho que a conversa está excelente, mas infelizmente o nosso tempo está se esgotando. Infelizmente, né? É tão bom falar. Eu já tinha assim, o que vocês estão falando, eu tinha para puxar aqui uns 3, 4 exemplos para citar da época que trabalhei na prefeitura, mas nosso tempo está se esgotando, acho que a gente pode trazer o debate. Até o Alex perguntou uma coisa ali a respeito ele perguntou assim, CAT e atestado de capacidade técnica também tem um valor de CAT? Na verdade, a CAT é o teu atestado de capacidade técnica, é a mesma coisa. Sim, então, o que você tem, quando você termina uma obra, você conclui ela, você tem o termo de conclusão dessa obra, você tem o certificado de conclusão da obra, e depois você pega uma declaração do teu contratante, ele vai dizer que você fez aquilo, aí você pode detalhar aquele escopo o máximo possível, e aí você pega esse documento e vai no CREA ou no CAL e você acerva esse documento para ele atestar que você tem a capacidade técnica de fazer aquele serviço. Então, é dessa forma, tá, Alex? Mas a gente pode falar disso no próximo encontro. Eu, infelizmente, vou ter que me despedir de vocês, a gente encerrar, que o nosso tempinho está acabando. Mas, por último, eu vou deixar 2 recados, tá? Professor Rogério, a gente anunciou antes de você entrar, e do Marcos entrar também, que a gente divulgou aquele formulário. Nós Legal. criamos um formulário muito simples,
com 8 perguntas apenas. Esse formulário a gente quer entender, que a gente quer tentar traçar um diagnóstico mínimo dos municípios do Brasil para saber o que eles estão fazendo com relação ao BIM. Perguntas como: qual o município que já fez contratação de projeto, contratação de obra, consultoria ou já fez alguma aquisição de software ou até mesmo hardware para utilizar projetos em BIM. Com isso, a gente vai tentar fazer uma amostragem, vamos tentar tentar entender, a gente não vai conseguir atingir os 5.000 municípios, 5.000 e poucos municípios, né? Mas se a gente conseguir um número representativo, a gente já vai conseguir projetar o quanto nós precisamos ainda avançar com relação à adoção do BIM nos municípios. Aí, o município que participar dessa enquete, desse formulário, vai participar de um grande sorteio que vai acontecer lá no BIMCREA, e aí o município contemplado vai ganhar 200 horas de consultoria com vários especialistas, a gente vai tentar conseguir uma série de benefícios para esse município. Vamos fazer essa consultoria a várias mãos e compartilhar tudo que a gente desenvolver para esse município com vocês em primeira mão, é claro, né? E depois com os interessados, as pessoas que tiverem interesse em saber o que foi feito. Eu acho que essa vai ser uma grande tarefa, mas uma tarefa muito bacana, né, pessoal? Acho que vai ser Com certeza. Vai extremamente ser legal, prazeroso. vai ser uma troca muito rica. Ao término daqui, Kézia, eu queria só te sugerir uma besteirinha só para a gente botar no formulário, pode ser? É bem Pode, claro. simples, é bem simples. Tá, a gente fica aqui para você me falar, tudo bem. Muito bom, pessoal. E a Andréia, do Para Construção, ela está aqui com a gente. Andréia, um recadinho bem rápido antes que o nosso sinal caia, para convidar o pessoal para participar do teu trabalho. Pode falar, fica à vontade. Perfeito. Mais uma vez, obrigada, Kézia, pela oportunidade. Nos próximos dias 23 e 24, que é sexta-feira agora, nós faremos um fórum sobre regularização de edificações, onde nós vamos abordar. Então, nós convidamos vocês, nós teremos a participação da Prefeitura de Guarulhos, do SEBRAE conosco, e convido vocês a participar também, a conhecer o nosso trabalho. Se tiverem alguma coisa para promover, para divulgar, contem conosco. Nós buscamos aí ser uma ponte aí entre profissionais e contratantes, entre as municipalidades, entre os órgãos e instituições, junto com o contratante e junto com os profissionais também, nas áreas da construção civil e arquitetura. Kézia, muito obrigada aí pela oportunidade, viu? Muito legal. A gente vai colocar lá no site do Conexão BIM também para ajudar a divulgação do evento. Tá bom? Tá, Obrigada, viu, Andréia? Obrigada a todos. Eu que agradeço. Então, pessoal, agradeço a todos vocês, muito obrigada, professor Rogério, Marcos também, a todos que participaram, Andréia, o Alex também trouxe suas dúvidas, Ânia, todo mundo aí que participou. Esperamos vocês, então, no nosso próximo encontro e deixo o convite para vocês se inscreverem no terceiro BIMCRES. Sei que lá também vai ter debate sobre gestores públicos, tá? Vão ter várias coisas interessantes. A gente vai ter um workshop exclusivo para gestores públicos e BIM. Vai ser quase uma palestra, assim, BIM para não engenheiros, tá? Então, espero vocês todos, então, no nosso próximo encontro. Obrigada aí pela audiência e pela oportunidade. Muito obrigada, viu? Tchau, Boa noite, tchau. até logo, gente. Até Um logo. abraço. Tchau, tchau. Um abraço.